vocês algo muito importante para a nossa fé, que é a sabedoria de Deus na contramão do mundo, que está, então, no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao 31. Se você tem a sua Bíblia, abre. Se você não tem, já está projetado aqui. Vou usar a versão NVI, você pode estar acompanhando assim, sentado mesmo. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o versículo 27: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite gloriosa, onde nós cantamos e celebramos o Teu santo nome. Agora aqui está sendo exposta a Tua palavra. Primeiramente, proteja este lugar espiritualmente, nossas mentes, corações, protege as nossas vidas para ouvir a Tua palavra, e que o Senhor nos conduza, Senhor, a uma vida com expectativa da realidade de quem somos em Cristo e de quem Tu és. Que a nossa vida, ao final desse culto, glorifique o Teu nome na beleza da Tua santidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus opera, meus irmãos, de maneira contrária à lógica humana. Já perceberam isso? Como é que Deus opera sobre nós, sobre teu povo, sobre este mundo inteiro? É totalmente contrário à lógica humana. Em sua sabedoria, Ele escolhe o que o mundo menospreza, despreza, deixa de lado, para manifestar então a sua sabedoria e o seu poder. O que Deus deseja para todos nós, para nós que estamos aqui, como mensagem principal, é como viver em humildade diante da grandiosidade de Deus. É desta maneira que eu e você somos chamados a viver uma vida de humildade diante daquele que é tão santo, como nós cantamos aqui nessa noite. E aí, a partir disso, desse reconhecimento de quem Ele é e de quem somos, nós expressamos a nossa gratidão por causa da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, do sangue precioso derramado para nos perdoar dos pecados, que transcende todas as distinções e diferenças. Olha para o teu lado e veja quantas pessoas são diferentes. Famílias de culturas diferentes. Mas o reino transcende todas essas coisas. O reino é feito de pecadores arrependidos. Pense nisso. E crave isso no coração. Todos nós aqui, sem diferença, somos pecadores. Mas não podemos estar aqui sem viver em arrependimento. Pecadores arrependidos. Aqui não há diferença entre pessoas de cor de pele, seja ela branca, preta, pardo. Não tem diferença entre homem e mulher, rico ou pobre, empresário ou funcionário. Essas coisas não importam no reino do Senhor. E o que deve então nos unir é o amor e o perdão. Entenderam isso? Somos pecadores, meus irmãos, arrependidos por causa do Espírito Santo que habita em nós e nos faz ver. E a partir desse arrependimento, nossa expressão é de gratidão e adoração, porque não teríamos condições de salvar-nos, mas Ele nos amou. E apesar de nós, então, Ele nos chama para perto. Então não tem essa diferença de pessoas. Todos nós estamos nivelados, pecadores arrependidos ou pecadores que não se arrependem. E aí que está a grande diferença e a grande preocupação. Minha amada família, como eu chamo vocês, e vocês são, hoje nós nos reunimos aqui, neste lugar, mais uma vez, na presença de Cristo Jesus, da sua doce presença, para refletir esse tema profundo e transformador para a nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, é muito clara ao dizer que Deus usa o que o mundo considera loucura, fraqueza, insignificância, para revelar a sua sabedoria e o seu poder. Como disse o apóstolo Paulo no texto que nós lemos, Deus escolheu os elementos que o mundo menospreza para confundir então os sábios e envergonhar os poderosos. Antes de Jesus,
As pessoas não esperavam o reino de Deus como ela veio. Elas esperavam um líder político. Mas quando Jesus, ele ressuscitou dos mortos, ele então trouxe o reino de Deus para nós. Esse reino será totalmente visível no futuro, obviamente, mas já podemos viver agora dele, parte dele, vivenciar esse reino, porque em Jesus o céu se encontrou com a terra. Mas para participar desse reino, então, é necessário ter fé e arrependimento. Veja o diálogo de Jesus com Nicodemos, que está em João 3, do 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez ao ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse diálogo profundo entre Jesus e Nicodemos é explicado a necessidade para nós de nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Nicodemos, perplexo, um homem culto da época, questiona: peraí, mas como que é isso? Eu vejo que você é mestre, mas me explica isso melhor, como que pode ter esse renascimento físico? Aí Jesus então mostra e está falando sobre um renascimento espiritual, um novo nascimento que ocorre pela obra do Espírito Santo de Deus. Estes versículos nos lembram que a entrada do reino de Deus, ela não é alcançada pelos méritos humanos, em nenhum momento tradições religiosas, nunca será por esforços pessoais, mas é um dom de Deus, dado para nós, aplicado pelo poder do Espírito Santo. Nascer de novo é uma transformação interior, uma regeneração espiritual que acontece quando nós reconhecemos a nossa necessidade de salvação e aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. O nascimento da água, que refere-se ao batismo, que simboliza arrependimento e obviamente o perdão dos pecados, enquanto o nascimento do Espírito é o trabalho dele, do Espírito, nessa regeneração, nessa renovação espiritual em nossas vidas. Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, de 13 a 14, vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse é o incrível ato da redenção. Antes de conhecermos a Cristo, antes de nós nos encontrarmos com essa graça maravilhosa, nós estávamos no domínio das trevas, escravizados pelo pecado e separados de Deus. No entanto, pela luz da sua gloriosa graça, maravilhosa graça de Jesus, Deus nos resgatou desse domínio e nos transferiu para onde? Para o reino do seu Filho amado. A entrada no reino de Deus vai além de simplesmente adotar novas crenças e práticas éticas. Não é somente isso, é um ato de submissão, é um ato de ver Cristo como Senhor dos senhores e Rei dos reis, é encontrar em Jesus a única certeza de vida eterna, é encontrar em Jesus a certeza de que nós estamos seguros em suas mãos, é encontrar em Jesus como Rei deste reino. A Ele nos submetemos, a Ele nos curvamos, a Ele vivemos. A nossa existência está porque nós estamos ligados nesse reino, e o Jesus como Rei sustenta todas as coisas. É um ato então de adoração, é de compreender
que a nossa vida tem um dono, e esse dono é Cristo Jesus. Quando nós entramos no reino, nós estamos então nos comprometendo com um novo conjunto de lealdades, amores e valores que são dirigidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. É um processo em nossos corações, nas nossas famílias, relacionamentos, de toda a cultura. Isso tudo é redirecionado para a glória de Deus. Tudo que nós proponhamos a fazer é para a glória de Deus. É um trabalho de cura, de restauração, de poder, onde todas as áreas da nossa vida, elas são submetidas à autoridade de Cristo Jesus. Assim nós somos chamados a crescer em conformidade com os valores e princípios deste reino, permitindo então que o Espírito Santo nos guie e nos transforme, que é a santificação, a imagem de Cristo Jesus. Anseie por isso, clame por essa santificação, peça ao Senhor: molda-me para que eu possa revelar Cristo. Nos dias de Jesus, a mensagem do reino de Deus desafiava todas as estruturas estabelecidas por aquele mundo, por aquela época. E hoje em dia, a fé cristã, muitas vezes, ela é percebida como algo tradicional, deixa eu explicar para vocês, e não como algo radical e subversivo. Os relatos dos evangelhos, vemos que Jesus confrontava líderes religiosos daquela época, os crentes daquela época, vamos dizer assim, criticando as suas atitudes hipócritas e suas interpretações rígidas da lei, completamente distorcida, para poder acalentar os seus próprios corações e sua vida continuar do jeito que estavam vivendo. Ele mostra então um novo caminho, e esse novo caminho é baseado no amor, na compaixão, na justiça, na misericórdia, e vai desafiando essas normas sociais já estabelecidas. Então, ser subversivo na fé cristã significa o seguinte: viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso vá contra o que a sociedade valoriza, como por exemplo, poder, fama, riqueza e etc. Quando nós entendemos verdadeiramente a mensagem do reino de Deus, nós percebemos que ele desafia e transforma as narrativas dominantes em nossa cultura. Muitos interpretam a Bíblia como uma coleção de história sobre como podemos nos salvar por meio de uma vida moralmente correta. Eu não estou dizendo que você não deve buscar uma vida moralmente correta, mas é muito mais do que isso. No entanto, a verdadeira essência que a Bíblia diz é uma narrativa então coesa sobre como Jesus Cristo redimiu o mundo através de uma grande inversão. Ele desafia, meus irmãos, as normas sociais, ele desafia as expectativas religiosas, as ideologias políticas, trazendo um reino, um verdadeiro reino, que é esse que nós vivemos, e devemos ter a expectativa da conclusão dele, que é um reino de misericórdia, justiça, bondade, fidelidade, redenção. Esse é o reino de Deus. Entender essa mensagem do reino nos leva então a uma visão muito mais profunda e transformadora da nossa fé. Não se trata apenas, quero repetir, de seguir regras morais, mas de participar ativamente da obra de Deus no mundo, trabalhando para estabelecer os valores do reino em nossas vidas e na sociedade em qual vivemos. É muito mais do que ter regras pessoais e demonstrar essas regras, mas é encarar, é encharcar-se do domínio de Cristo em nós e impactar não só as nossas vidas, mas impactar toda uma sociedade. É um chamado
para vivermos de acordo com a radicalidade do Evangelho, sendo agente de transformação e agente de esperança, em um mundo que precisa desesperadamente do amor redentor de Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é a sabedoria divina e a loucura do mundo. Que sabedoria é essa? Vamos ver novamente o versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O nosso Deus, ele não age conforme a nossa lógica humana. Não tem nada a ver conosco. Ele escolhe então os fracos para confundir os fortes. Ele escolhe os insignificantes para humilhar os poderosos. Isso nos leva a reconhecer a sua soberania, que Ele é rei, que Ele é que governa todas as coisas, inclusive as noções terrenas de sucesso e de poder. Ele inverte essa situação. 1 Coríntios, versículo 1, 18, vai dizer o seguinte: pois a mensagem da cruz é o quê? Loucura para aqueles que estão o quê? Perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o quê, meus irmãos? É o poder de Deus. Entende isso? A mensagem da cruz para aqueles que estão perecendo é loucura, mas para aqueles que entenderam o poder de Cristo, se satisfaz nisso, vive por isso. A sua vida é moldada por causa de Cristo, por causa da obra dele, não porque nós somos alguma coisa. Nós somos a partir de Cristo. Nós somos justificados por causa de Cristo. Se nós conseguimos fazer uma coisa de bom, isso é por causa de Cristo, somente por Cristo. O sacrifício de Jesus parece loucura, diz o texto, para os olhos deste mundo, mas é a manifestação suprema, gloriosa do amor e da sabedoria do Senhor. Aleluia. Antes do Messias chegar em nosso mundo, era esperado que ele viesse uma só vez, mas Jesus surpreende ao vir de uma maneira completamente inesperada. Ninguém esperava que Jesus nasceria então de uma forma frágil, numa manjedoura, não de uma forma poderosa, saindo raios para todos os lados, destruindo todo mundo, mas Jesus então surpreende, vindo numa comunidade pobre, que ninguém dava por nada. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Ninguém dava crédito para ele, e por isso que o reino de Deus se desdobra em duas etapas. Ao ponto de vista do mundo, parece que está de cabeça para baixo, mas como assim que ele é o Messias? Olha de onde ele veio. O rei veio de uma maneira que desafia os valores do mundo. Ele veio como servo, como sofredor, e não como um conquistador. Ele veio para morrer, para resgatar, mostrando que a força verdadeira está onde, meus irmãos? Na humildade, no sacrifício. É isso que Jesus fez, não na dominação e na violência. Percebe que a forma de salvação, ela é completamente invertida ao padrão que o mundo acredita, que acredita até hoje no poder, no espetáculo, nas luzes. E Jesus diz que ele veio com simplicidade. Fico pensando como seria a nossa reação se Jesus viesse desta forma no nosso mundo de hoje, no mundo tecnológico, das explosões, do tempo que queremos ver a glória, e Jesus viesse agora de forma simples e humilde, porque ele inverte o que o ser humano pensa que é verdade. O que diferencia o cristianismo das outras religiões é que nós não alcançamos a salvação pela nossa força. Eu vou conquistar, eu vou fazer isso, eu vou mudar de vida. Não é por viver uma vida virtuosa de acordo com os padrões morais humanos,
A salvação é concedida àqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, a sua fragilidade e percebem que precisam de Jesus e viver uma vida de arrependimento. É para aqueles que são pobres de espírito e que possuem um coração contrito e um coração quebrantado. É para os humildes, que reconhecem a sua dependência de Deus, que não faz nada sem antes consultar o Senhor, é buscar viver em conformidade com a sua vontade, encontrando perdão, encontrando redenção através do arrependimento. Existe um termo teológico que é inversão retributiva. Deixa eu explicar para vocês. Vivemos em um mundo onde muitas vezes nós somos tentados a buscar o sucesso e a satisfação por meio de caminhos pecaminosos. Não é verdade? Isso é muito próximo de nós. Nós queremos o sucesso, nós queremos ganhar dinheiro, nós queremos então nos satisfazer. Então às vezes a gente sabe que aquilo está errado e insistimos em mantermos a viver daquela forma. O pecado é algo muito sério, meus irmãos. É algo muito sério, não é apenas uma transgressão moral, mas tem consequências reais, e essas consequências são inevitáveis em nossas vidas. É como um efeito bumerangue, ele vai voltar, e aquilo que semeamos eventualmente retorna para nos alcançar. Aqueles que traem serão traídos, aqueles que mentem serão vítimas de mentira, os que vivem pela espada provavelmente perecerão pela espada. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a justiça divina. Deus não apenas vê nossas ações, mas Ele também retribui de acordo com nossos princípios de justiça. A inversão retributiva nos lembra o seguinte, que não podemos escapar das consequências de nossas escolhas. Veja Davi, rei Davi, ele se arrependeu. Salmo 51 está lá para mostrar. Mas houve grandes consequências em sua família. Pais, vocês vão continuar vivendo, afetando sua família. Mães, filhos. Que nós possamos voltar a viver pela fé e pelo arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque existe uma esperança. O Evangelho existe uma esperança. Porque Deus é justo, mas Ele é misericordioso. O que nós precisamos clamar, então, é pela inversão redentora, que é o cerne do Evangelho, que mostra como Deus transforma o mal em bem, a morte em vida e a derrota em vitória. Aleluia. O ápice dessa inversão, ela é vista na cruz de Cristo, onde o sacrifício, aparentemente uma derrota, se torna o meio de salvação, redenção para a humanidade. E Paulo escreve isso em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aquilo que parecia ser o fim, o Filho de Deus é esmagado, crucificado, torna-se o começo de uma nova criação, onde a graça de Deus triunfa sobre o pecado e sobre a morte. A grande inversão está revelada em muitos momentos da vida, onde nos encontramos em situações que parecem ser verdadeiras maldições. As circunstâncias da vida podem nos desafiar, até mesmo nos fazer questionar a bondade de Deus. É muito comum isso acontecer. No entanto, no que parece ser uma maldição, à primeira vista pode, na verdade, ser um prelúdio de uma grande bênção. Olhe a sua vida pela ótica do reino. Existe um rei que está governando o seu lar. Existe um rei que está governando a sua vida. E ele vai inverter todos os seus pensamentos, aquilo que você acredita que é verdade, para te trazer para perto dele, para te santificar, para te fazer mais parecido com Jesus. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Fé e arrependimento.
No entanto, é isso que acontece. Imagine um fiel que encontra provações e tribulações aparentemente sem fim. Ele pode se sentir desanimado, até mesmo e questionar sua fé. No entanto, é justamente nesse momento de dificuldade que a sua fé, ela é testada e ela é fortalecida. E aí, quando se permanece, persevera na fé, na verdade, abre-se para o caminho da bênção. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1:12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse deve ser o nosso maior desejo, de encontrar os nossos benefícios, de participar do reino de Deus, aprovados para encontrar com Cristo e receber a coroa da vida eterna. Essa promessa nos lembra que as tribulações não são o fim da história, mas sim o meio pelo qual nós somos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia mostra a oração de Ana, que está em 1 Samuel, versículo 2:4. Ana, na sua oração, ela lamentando, ela diz: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. O que se acham poderosos serão derrotados, enquanto os fracos serão fortalecidos. A força é manifestada na fraqueza daqueles que confiam no Senhor. Eu não sei como você se sente aqui nessa noite. Eu tenho refletido muito sobre tudo que Deus está me fazendo viver. Ministério pastoral, meu emprego, minha família, igreja, vocês. Eu tenho pensado, eu tenho falado com Deus, eu tenho me visto tão fraco, eu tenho me visto tão incapaz, meus irmãos. Quando eu olho para esse evangelho, eu vejo que ele é muito grande para mim. E eu em lágrimas, chorando ao Senhor, mostrando: Senhor, eu sou fraco, me ajuda, porque como é que eu vou lidar com tudo isso que está chegando para mim? E eu lembro de que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, e Deus me fez lembrar 2 Coríntios 12:10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias do meu próprio coração. E ele diz: porque quando sou fraco é que sou forte. Não depende de mim, não depende da minha capacidade intelectual, que é tão pequena. Ele chamou, e se ele chamou, ele vai fazer. E vocês estão aqui, amados irmãos, viva por essa esperança. Fé e arrependimento. É comum a gente enfraquecer, de achar alguma coisa em nosso próprio coração, mas tenha esse entendimento de que Cristo nos amou e Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos colocou neste lugar, para que juntos possamos fazer desta igreja um lugar aonde muitos e muitos virão para cá, para poder ouvir desta palavra que liberta e que restaura. Aleluia. Paulo então mostra que a sua fraqueza o leva a depender mais de Deus, portanto encontrar força no poder de Cristo. Que nessa noite, se há alguém aqui ainda achando que é forte, achando que é suficiente, possa lançar sobre Deus e esperar nele, somente nele. Troque a sua força pela força do Senhor. Segundo ponto, Cristo, sabedoria, justiça e redenção. Versículo 30, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus,
o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Em Cristo Jesus encontramos a síntese da sabedoria de Deus. Ele não apenas revela a loucura do mundo, mas também ele é a própria sabedoria divina em pessoa. Cristo é a esperança subversiva que desafia as estruturas de poder e hierarquia deste mundo. Em sua morte, em sua ressurreição, Cristo agora se torna a nossa justiça, a nossa santidade e a nossa redenção. Ele não apenas nos liberta da escravidão do pecado, que Ele nos liberta sim, mas também Ele nos reconcilia com o Pai, restaurando a nossa relação perdida por meio da sua graça abundante. Você quer viver uma vida pela esperança verdadeira? Veja Cristo como o texto nos ensina. Cristo como sabedoria. Paulo nos lembra que Cristo se tornou para nós sabedoria de Deus. Isso vai além de meramente acumular conhecimento. Deixa eu te dizer aqui com todo carinho, se você faz isso, mas eu não estou julgando e nem estou falando isso especificamente para alguém, mas se não adianta você mostrar aos seus amigos, nos seus status, que lê livros, que lê Bíblia, que tem tanto conhecimento, o conhecimento por conhecimento é inútil, meus irmãos. Mas Cristo como sabedoria é ter uma compreensão profunda e transformadora da vontade de Deus para o dia a dia. É a prática, é a palavra em prática. Deixa eu te perguntar, como você vê o seu irmão que está ao seu lado, que está atrás de você? Como é que você vê o seu irmão? Como você vê através, e deve ser através do Evangelho, já respondendo, como você trata o seu esposo, como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu filho? A sabedoria de Cristo nos leva a viver de acordo com os princípios do reino, desafiando as normas e valores do mundo. Então não adianta a gente demonstrar alguma coisa que nós somos bacana, arrumadinhos, se a prática é diferente. Sabedoria, conhecimento por conhecimento, mas se não estiver em nós, e encharcando e derramando para aqueles que estão ao nosso lado, para cada um de vocês aqui, com as suas diferenças, com as suas dificuldades, Deus nos uniu para isso, para fortalecimento um do outro. Então, ter sabedoria e não aplicar isso na comunidade, na igreja, na casa, onde for, é em vão. Então tenha Cristo como a sua sabedoria. Busque nele como deve viver e andar. Cristo como justiça. Em Romanos 3, 22, Paulo vai escrever: justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Paulo vai dizer: a justiça de Deus é mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos aqueles que creem, não há distinção. Aqui vemos o seguinte: a justiça que buscamos não pode ser alcançada pelos nossos próprios esforços, já falei, mas é um presente de Deus concedido através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A natureza dessa justiça, eu repito, não é apenas uma retidão moral, mas também é uma restauração da relação quebrada entre Deus, entre o homem e entre os seus. A justiça humana é falha, meus irmãos, ela é mentirosa, ela é externa. Podemos vir aqui todos muito bem arrumadinhos, todos muito bem perfumados, usando máscara e demonstrando para os outros que nós somos as melhores pessoas do mundo. Mas na verdade, sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que nós somos sepulcros caiados. Veja Mateus 23, 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são com sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Assim também vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus, aqui nesse texto específico, está criticando os líderes religiosos daquela época, por causa da sua hipocrisia, por falta da sua falsa piedade, da falta de compreendimento das escrituras, para poder facilitar o seu erro, para encobrir o seu erro. E ele então compara-os com os sepulcros caiados, que eram pintados de branco por fora, mas parecem limpos
e bonitos, mas por dentro estavam cheios de impureza. É isso que Jesus está dizendo. E isso é uma alerta, porque ilustra a importância da nossa sinceridade uns com os outros, a integridade do nosso coração diante de Deus. Fujam, meus irmãos, da religiosidade superficial e vazia, e enche-se da justiça de Cristo. A justiça de Cristo é certa e é verdadeira. Cristo, em sua vida terrena, exemplificou perfeitamente a justiça divina, vivendo perfeitamente, obedecendo à vontade do Pai, demonstrando compaixão, amor, misericórdia com os outros. Sua justiça, ela é completa, imaculada, e é por meio dele que nós encontramos a reconciliação. Paulo, mais uma vez citando Paulo, 2 Coríntios 5:21, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça. Essa é a expressão da justiça de Cristo que foi imputada a todos nós, pecadores arrependidos, por meio da nossa fé nele. Sua morte na cruz foi o sacrifício perfeito que nos possibilitou o perdão dos nossos pecados, e automaticamente fomos considerados justos aos olhos do Senhor. Ao reconhecermos a justiça de Cristo, nós somos chamados a viver conformidade aos seus ensinamentos e exemplo, buscando praticar a justiça em todas as áreas da nossa vida, refletindo a sua imagem ao mundo, ao nosso redor, para o nosso irmão que está ao nosso lado, atrás, à frente, e seja quem ele for. Terceiro, Cristo como redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo também vai nos lembrar: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Significa que Cristo não só nos liberta da condenação, mas ele também nos capacita a viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós somos lembrados nesse texto que é pelo meio do sacrifício de Cristo na cruz, simbolizando o seu sangue derramado, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. A redenção aqui, Cristo como redenção, é o ato de que nós fomos então resgatados, nós fomos libertos daquilo que nos condenava por causa do seu sacrifício. No nosso contexto cristão, significa que nós fomos resgatados da escravidão do pecado, da morte espiritual, pela obra redentora de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz foi o pagamento suficiente e único necessário para cancelar nossas dívidas espirituais e nos reconciliar com Deus. Isso não vem de nós, não vem da nossa capacidade, e nem para manter isso vem de nós. É um dom gratuito de Deus, da graça divina, e Ele concede isso, essa redenção, de acordo com as riquezas da sua graça, como diz Paulo, ou seja, infinita e inesgotáveis. Ao contemplarmos Cristo como sabedoria, justiça e redenção, a nossa compreensão deve ser muito profunda desta obra de Deus em nós, essa obra que foi completa em Cristo. E é uma mensagem que traz esperança para nós, traz esperança de salvação para nós, e nos desafia a viver, já que nós fomos inseridos nesse reino, vivemos pelos princípios desse reino, confiando na sabedoria da justiça de Cristo e experimentando, viva isso, amados irmãos, experimentando no seu caminhar da sua vida essa redenção que só Ele oferece. E já para ir para o final, terceiro, gloriar-se no Senhor.
Versículo 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo nos lembra que a nossa única fonte de glória deve ser o Senhor, Jesus, o seu Redentor. A sua glória é Cristo, a sua vida é Cristo. É uma pergunta, é Cristo. Você tem Jesus como a sua maior certeza de viver. Amanhã, segunda-feira, Jesus vai ser suficiente durante todo o seu dia. Ao deitar, você vai cantar as maravilhas do Senhor. Cristo te leva às lágrimas, meus irmãos. Cristo te emociona. Paulo nos lembra então que a nossa única fonte de glória é Cristo. Não há espaço para vanglória diante da grandiosidade da redenção, do plano de Deus que chegou a nós. Em vez disso, nós somos chamados a nos gloriar na cruz de Cristo, onde todas as distinções humanas são superadas, eliminadas pela graça salvadora. Assim como Paulo, lá em Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então não há distinção de classe, cor de pele, status social, todos somos igualmente amados e perdoados por Cristo Jesus. Eu oro que essa igreja nunca seja marcada pelo racismo. Nesse lugar não haverá racismo, em nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus, eu expulso todo sentimento desse lugar de racismo, separação, ódio e egoísmo. Que aqui haja somente Cristo reinando nesse lugar. Amor de Cristo, respeito mútuo, perdão, reconciliação. Se há alguém aqui com todo amor e carinho, com esses sentimentos humanos, que se arrependa nesse exato momento, peça ao Senhor: meu Deus, meu coração ainda tem esse pontinho de racismo, retira isso do meu coração, porque o reino de Deus é para todos aqueles que Ele o chamar. Aleluia. Seja quem for, se Ele chamou, Ele vai restaurar esta pessoa pelo teu poder. Então aqui, nesse lugar, o nosso olhar para todo mundo aqui é de igualdade. Pecadores arrependidos pela graça de Cristo Jesus. Gloriar-se no Senhor como resposta à redenção está em Gálatas 6,14, vai dizer: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Glorie-se na cruz de Cristo. Corra-se e se jogue na cruz de Cristo. Lance a sua ansiedade na cruz de Cristo. Lance os seus pecados na luz de Cristo, na cruz de Cristo. Lance toda a sua humanidade na cruz de Cristo. Glorie-se nela, viva por ela, porque foi lá que o nosso Salvador morreu para nos libertar para todo sempre. Glorie no Senhor na prática da justiça, da misericórdia, como diz Jeremias 9, 23 e 24, o profeta Jeremias escreve, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Percebe a importância de direcionar nossa glória para Deus, reconhecendo sua bondade, a sua justiça em nossas vidas, a maneira de viver uma vida de justiça, de misericórdia, como resposta do amor de Deus, refletindo assim a glória de Cristo, demonstrando a glória de Cristo
ao mundo ao nosso redor. Glorie-se no Senhor na esperança da eternidade. Tire os seus olhos desta terra. Enquanto viver aqui, viva da melhor maneira possível, mas não crie expectativas aqui. Crie na expectativa da glória que virá sobre nós, queridos. Em 1 Coríntios 1,31, esse texto que eu citei, Paulo está referindo-se a esse texto de Jeremias 9,24, que diz: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele está usando exatamente o texto de Jeremias. Vemos a conclusão de Paulo sobre a importância da nossa vida ser exclusivamente de Deus. Deus exige exclusividade, meus irmãos. Nós possamos ser um povo que viva por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. A nossa esperança está na promessa da eternidade com Cristo, onde a nossa glória será completa na presença dele. Gloriar-se no Senhor é reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Cristo é soberano, bondoso, e que Ele tem poder, e esse poder age em todas as áreas da nossa vida, desde nossa redenção até a nossa prática diária de justiça, de misericórdia, e até a nossa esperança na eternidade. Tudo é por Ele, por causa dele. É um chamado para vivermos em total dependência e devoção a Deus, refletindo sua glória para o mundo ao nosso redor. Viva por essa expectativa, viva pela expectativa do reino do Senhor. Já chamo os músicos para cá. Minha família, minha igreja, que nós possamos viver em constante humildade. Viva pela humildade. O mundo vai dizer que você não pode ser humilde. Humilde é de fraco. Nós somos fracos, mas Cristo é forte, e a nossa vida é dele. Estamos nele. Viva diante da grandeza do Evangelho do Senhor. Não há mais o que buscar, não há mais o que desejar. Deseje Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família. Que nós possamos nos gloriar apenas no Senhor. Glorie-se nele. A nossa satisfação é Ele, somente Cristo. Reconhecendo que somente por sua graça que nós somos salvos. Que essa verdade nos motive, nos tire da zona de conforto, que nos faça acelerar e buscar a viver de uma maneira que o agrade, que possamos buscar viver em uma unidade, nessa reconciliação que Cristo proporciona, superando todas as barreiras que o mundo tenta impor. Em Cristo não há barreiras. Em Cristo fomos chamados para a sua mesa. Em Cristo os nossos pecados foram perdoados, e por causa de Cristo, Deus, o soberano eterno, nos olha e nos ama, por causa de Cristo, por causa da beleza de Cristo, não por nossa beleza, é por causa da obediência de Cristo, e não por causa da nossa obediência, é por causa da cruz de Cristo, e não porque nós nos sacrificamos ou fazemos uma coisa, é por causa dele. Que essa certeza de que Cristo cumpriu tudo por nós possa nos motivar a viver uma vida que, como disse aqui o salmista hoje na EBD, quando nós estávamos estudando, que os nossos lábios gritem em louvor e adoração, porque nós fomos encontrados e reconciliados por Ele, para Ele. Que assim possamos proclamar com alegria e gratidão nessa noite: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se nele. Gloriar-se no Senhor é encontrar a nossa identidade. Qual a sua identidade? Filho e filha de Cristo, de Deus, reconciliados por Cristo. Segurança
e a esperança. Exclusivamente nele. A nossa segurança não está na velhiçura que a gente colocou ali. A nossa segurança é o Senhor de toda a terra. Refletindo sua glória em cada aspecto da nossa vida. Nós vamos